Às 4h44 da manhã, enquanto o mundo ainda dorme, algo muda. Não é superstição, não é mística vazia. É um estado real, documentado, que Florence Scovel Shinn descobriu no início do século passado e praticou por mais de 50 anos, sem falhar uma única manhã. Um hábito tão específico, tão preciso no horário e na intenção, que transformou uma mulher paralítica e arruinada financeiramente em uma das vozes espirituais mais influentes do século XX. E o mais fascinante é que ela nunca guardou esse segredo para si. Ela deixou registrado, nos seus livros, nas suas anotações, nas cartas que escreveu para seus alunos. O problema é que a maioria das pessoas lê Florence sem entender o que ela realmente fazia antes de o sol nascer. Hoje você vai entender. Não de forma superficial, mas no nível do mecanismo, no nível do porquê esse horário específico e esse estado específico criam uma abertura que outros momentos do dia simplesmente não conseguem replicar. Se esse conteúdo já está ressoando em você, se inscreva no canal agora e ative o sino. Aqui não existe conteúdo raso. Cada vídeo é construído para elevar o nível de quem já sente que nasceu para algo maior e ainda está descobrindo como acessar isso de forma consistente. Vamos começar pelo que a ciência e a espiritualidade concordam, porque elas concordam muito mais do que parecem. Nas primeiras horas da madrugada, entre 4 e 5 da manhã, o cérebro humano opera predominantemente em ondas θ. Esse é o mesmo estado que ocorre nos primeiros minutos depois de acordar, quando você ainda não sabe bem se está dormindo ou desperto, quando os pensamentos flutuam sem resistência e as imagens surgem com clareza cinematográfica. O córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro responsável pelo julgamento crítico, pela dúvida, pela análise excessiva e pela autossabotagem, ainda não assumiu o controle total. Existe uma janela, curta e poderosa, em que o subconsciente está completamente exposto e o consciente ainda não ergueu seus muros. Florence chamava isso de portal. A neurociência chama de estado hipnagógico. O nome é diferente, o fenômeno é o mesmo. Florence Scovel Shinn entendeu intuitivamente, décadas antes de qualquer estudo formal sobre ondas cerebrais, que o que você coloca na mente nesse estado específico não encontra resistência. Não há debate interno. Não há o crítico interno gritando que é impossível, que você não merece, que as coisas nunca mudam. Há apenas o campo aberto, receptivo, pronto para receber o que você plantar. E ela plantava com intenção cirúrgica todas as manhãs nesse horário. O hábito dela era mais simples do que a maioria das pessoas imagina. Não havia rituais elaborados, não havia sequências complexas decoradas de cor. Havia presença, havia palavra e havia silêncio depois. Florence acordava, bebia água, e antes de qualquer pensamento do dia tomar conta, ela declarava a verdade que queria que o dia construísse. Não pedia, não implorava, declarava. E existe uma diferença abismal entre as duas coisas. Pedido parte do pressuposto de que você não tem, de que depende da generosidade de algo externo, de que pode ser negado. Decreto parte do reconhecimento de que a lei já existe, que você está simplesmente ativando o que já é real no plano espiritual, antes de ser visível no plano físico. Ela ensinava que a palavra falada em estado de baixa resistência cerebral é absorvida pelo subconsciente, com uma profundidade que palavras ditas durante o dia comum raramente alcançam. Durante o dia, você fala e o crítico interno já está de pé, de braços cruzados, questionando cada sílaba. De madrugada, o crítico ainda está dormindo. E é exatamente nesse momento que você passa pela porta sem ser barrado. Florence documentou ao longo de décadas os padrões que ela observava em seus alunos. Aqueles que praticavam o decreto matinal com consistência, especificamente nessa janela entre o sono e o dia, relatavam mudanças que chegavam sem explicação lógica aparente.
Não porque a lógica não existia, mas porque a lógica opera no visível e as mudanças começavam no invisível antes de aparecer na superfície. Um cliente que havia sumido ligava. Uma conta bloqueada era liberada por erro administrativo corrigido. Uma oportunidade de trabalho chegava por indicação de alguém que nem sabia que você existia. Florence não chamava isso de milagre no sentido de exceção à regra. Ela chamava de demonstração da lei funcionando exatamente como deveria quando usada corretamente. A frase que ela usava com mais frequência nesse ritual matinal era direta e sem ornamentos: Deus abre agora a porta certa, da maneira certa, no tempo certo. 7 palavras de poder que ela pronunciava no silêncio da madrugada, com os olhos ainda semi-fechados, com o corpo ainda aquecido pelo sono, com o subconsciente ainda completamente aberto. E depois ela não ficava ruminando se ia funcionar. Ela não passava o resto da manhã analisando a frase ou procurando sinais imediatos. Ela levantava, seguia o dia e observava sem ansiedade, porque ansiedade é a antítese de decreto. Ansiedade diz que você não confia que a lei funciona. Decreto diz que você já sabe que funciona e está aguardando a forma que o visível vai assumir. Existe um princípio que Florence repetia em quase todos os seus escritos e que se torna especialmente poderoso quando entendido no contexto do hábito matinal. Ela dizia que a mente subconsciente não distingue entre o que é real e o que é vividamente declarado com convicção. Para o subconsciente, uma verdade pronunciada com autoridade no estado certo é tratada como fato estabelecido, e uma vez tratada como fato, ele começa a reorganizar a percepção, os comportamentos automáticos e as decisões do dia inteiro para corresponder ao padrão que foi instalado. Você não precisa forçar as coisas durante o dia. Você já preparou o terreno às 4h44 da manhã. O protocolo que ela praticava e ensinava tinha 3 elementos essenciais. Primeiro, o horário. Não porque existe magia na combinação dos números, mas porque existe ciência no estado cerebral daquele momento. Acordar nessa janela entre a madrugada e o início do amanhecer coloca você no estado de menor resistência mental do dia inteiro. Segundo, a palavra. Não qualquer palavra, mas um decreto formulado no tempo presente, sem condicionais, sem pedido, sem negociação. Uma afirmação da lei como fato. E terceiro, o silêncio depois. Tão importante quanto o decreto é o que você não faz em seguida. Florence era absolutamente clara sobre isso. Após o decreto matinal, você não abre o celular. Não começa a checar notificações. Não deixa o caos do dia invadir o campo que você acabou de preparar. Você respira. Você permite que a palavra se assentar. Você dá ao subconsciente alguns minutos para absorver sem interrupção o que acabou de ser plantado. Esse silêncio pós-decreto é o que a maioria das pessoas que tenta reproduzir o hábito de Florence pula. Elas fazem a afirmação e imediatamente mergulham no barulho do dia, desfazendo em segundos o que foi construído com cuidado. Florence dizia que o silêncio depois do decreto é o solo que protege a semente. Sem ele, qualquer vento leva embora o que foi plantado. Para começar esse hábito hoje, o caminho é simples. Configure o despertador para 4h40 da manhã. Quando acordar, beba água antes de qualquer outra coisa. Fique em silêncio por 2 minutos deixando a mente flutuar sem direção forçada. Então, em voz baixa e firme, sem pressa e sem emoção exagerada, pronuncie o seu decreto. Pode ser a frase de Florence ou qualquer declaração formulada no tempo presente que corresponda ao que você quer ver se tornar real. Depois, fique em silêncio por mais 3 a 5 minutos antes de começar o dia. Isso é tudo. Sem ritual elaborado, sem sequência complexa. Presença, palavra, silêncio. Faça isso por 7 dias consecutivos e observe não o que acontece de dramático e espetacular, mas o que começa a se reorganizar de forma silenciosa. Decisões que antes eram confusas ficam mais claras. Situações que pareciam travadas começam a se mover. Pessoas e oportunidades aparecem de ângulos que você não estava olhando.
Florence não prometia espetáculo, ela prometia alinhamento, e alinhamento é infinitamente mais poderoso que qualquer explosão momentânea, porque ele não para. Ele continua reorganizando a realidade enquanto você vive o dia, enquanto você trabalha, enquanto você descansa, enquanto você dorme de volta na noite seguinte, esperando que às 4h44 o campo se abra novamente. Ela viveu esse hábito por mais de 50 anos. Não porque era obrigada, porque viu funcionar cedo demais para parar. Porque entendeu que aquela janela entre a madrugada e o amanhecer não era um horário qualquer. Era o momento em que a palavra encontrava o subconsciente sem barreira, sem filtro, sem defesa. E uma palavra plantada nesse solo não volta vazia. A lei não permite que volte vazia. Amanhã às 4h44, o campo se abre de novo. A questão é simples: você vai estar acordado para usar?